Já preguei sobre a metamorfose de Isaías. Domingo passado eu preguei sobre a metamorfose de Pedro. E hoje eu estou aqui para falar da metamorfose de Daniel. Daniel é um sujeito tão extraordinário, mas tão extraordinário, que todas as vezes que eu trago ele para objeto da minha pesquisa, da minha dissecação, já que ele está morto, né? Que eu puxo Daniel da Bíblia para estudar, e sob a perspectiva da transformação, do casulo que viveu Daniel, porque, amados, nós não gostamos de casulos. Eu estou detestando esse negócio aqui. Tem hora que dá um desespero tão grande, mas o negócio coça. E aí a gente quer sair do casulo, porque o casulo é claustrofóbico. O casulo, ele é incômodo. Ele é prisionador, ele acaba trazendo para a gente a dimensão da falta de forma, da desconformidade. Ele traz para a gente a intolerância, ele traz para a gente a coisa de estar prisioneiro dentro de uma situação que vai fazer bem para a gente. Mas a gente quer o bem, não quer a parte ruim. E Daniel com 17, entre 12 e 17, é muito jovem, gente, é muito jovem. Vou falar bem pausado para você entender. Quem tem entre 12 e 17 anos fica de pé agora. Uau! Eles amam isso, homens e mulheres. Está com 12 e 17, fica de pé. Eu não falei para sentar. Eles são tão tímidos que eu falei, fica de pé. É para ficar de pé, amados. Obedeça o pastor. Levanta de novo. Em nome de Jesus, fica de pé. Fica de pé. Eu quero olhar para você. Não deixa sentar, não. Não deixa sentar, não. Você crê que Deus pode fazer algo extraordinário, como fez na vida? Olha para esse menino aí, para essa menina. Com essa idade, diga não. É muito difícil. É muito difícil. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, lindos e lindas do titio. Mulher não teve jeito. Nessa época vocês não foram chamadas, então as mulheres sentam. Fica só os meninos aí, por favor. Agora os meninos vem comigo aqui, vem aqui, por favor. Todos aí. Vamos lá. Sobe aqui. O que aconteceu, amados? Ó. Vai ser o Daniel, só por causa dessa desobediência. Vem cá. Vem aqui, rapaz. Anda logo. Senão eu não jogo mais bola com você. Eu já estou pregando, viu, amado? Pode não parecer. Tem um que entra atrás do outro. Vocês já têm alguma forma, né? Vocês já estão passando por transformações. Esse aqui já tem barba. Esse aqui tem um cabelo bacana. Esse aqui tem cara de galã. Esse aqui é esportivo. Esse aqui intelectual. Esse aqui bacana, arrumado. Esse aqui atleta. Uou! Não acredito. Você já está desse tamanho, mano? O que você está rindo? Um ri do outro, né? Foi esses caras aqui que Nabucodonosor mandou buscar. Olha que barato, todo mundo filmando. Olha que vocês estão famosos. Foram vocês que ele mandou buscar lá. Ele mandou deixar lá as meninas. Aliás, deixa eu dar uma notícia triste para você. Mandou matar. Mas eu queria um menino adolescente lá. Adolescente, menina, dá trabalho demais da conta. Demais. Elas costumam morar sozinhas, dentro da sua casa. Tem 3 filhos. Dizem que é 7, de 14, uma que mora sozinha no final do corredor. Aí, amados, vai sobrar só 4 aqui. O resto ele vai mandar matar. Matou velhos, matou crianças e deixou 4. Amém? Vocês vão pregar comigo hoje. Senta aí, todos 4. Fica aí. Senta aí. Sabe o que esses jovens nessa tenra idade aprenderam? Eles aprenderam a superar os limites, não é?
Eles tinham entre 12 e 17 anos, como esses, foram levados. E servir a Deus quando tudo está bem, amados, é muito fácil. E até servir a Deus quando tudo vai mal também, porque está tudo mal mesmo, então você tem que buscar Deus. O duro é servir a Deus nas duas circunstâncias. Tanto quanto tudo vai bem, quanto tudo vai mal. A gente às vezes oscila entre um extremo e outro extremo. E é muito comum nessa idade, muito jovem, muitas vezes, não aguentar a pressão. E aí a gente vê o estrago que o bullying produz na vida das pessoas, porque, sobretudo jovens, eles não têm mecanismo de defesa, eles reagem muito mal ao bullying, àquele processo de exposição. E eu não estou fazendo bullying com vocês hoje aqui, não querendo me odiar. Eu só estou querendo mostrar para vocês que gente da idade de vocês pode causar um impacto mundial. E se vocês ouvirem a voz de Deus aí onde vocês estão, na idade que vocês têm, e aqui na plateia temos gente jovem espiritualmente falando, e essa palavra para você também, esses jovens foram tirados, mas não foram tirados, simplesmente tirados, eles foram arrancados, eles foram a fórceps, eles foram violentados, eles deixaram para trás toda uma história de vida que poderia causar um trauma, e causou um trauma eterno na vida de Daniel e dos seus irmãos. Onde é que estaria mamãe? Onde é que estaria papai? Onde é que estaria vovó? O meu amigo, onde é que está? E aí, quando eu estou diante de um quadro desse, e essa é a história da nossa vida, então essa metamorfose aí não é só de Daniel, é a sua metamorfose, é a minha história, a sua história. Onde é que eu me encontro dentro desse contexto? Quando eu posso ter aqui uma atitude de me revoltar, rebelar, ou ter uma atitude que agrada a Deus. E a palavra atitude é interessante, a essência da atitude é tomar posição, repita por favor. Propósito, significação de um propósito, forma, procedimento. Ou eu posso ter uma desculpa. Desculpa significa justificativa, escusa, pretexto, que quer dizer, eu tenho uma razão para não fazer isso, portanto não vou fazer. Vocês usam esses subterfúgios de vez em quando. Volta e meia, vocês estão a fim de fazer alguma coisa, vocês têm uma atitude, vão lá e fazem. Sim ou não? Sim? Às vezes vocês não estão a fim de fazer, vocês fazem o quê? Nada não, vocês dão uma desculpa. Né? Dão uma desculpa. Igualzinho a minha é você. Quando eu quero fazer algo, eu vou lá e faço. Estou com vontade, eu faço. Agora, quando eu não quero fazer, eu dou uma desculpa. Então nós vivemos essa dualidade, essa dicotomia extremista que é, ora estou com vontade de fazer, vou lá e faço. Ora não estou com vontade de fazer, eu dou uma desculpa. Ora eu oscilo entre um lado e o outro. E às vezes, amados, a gente dá mais desculpa do que tem atitude. Às vezes a gente está mais preocupado com a boa razão, com a razão que vai fazer com que eu tenha uma justificativa, do que de fato fazer algo que Deus me manda fazer. Porque Deus manda fazer coisas muito difíceis. Ele opera muitas vezes por métodos não tão muito ortodoxos, tão muito dentro do padrão que a gente está acostumado. Ele avisa, o povo não recebe. Gente, ele mandou o profeta Jeremias avisar o rei Jeoaquim. Presta atenção, rei. Mandou escrito num rolo. Olha, vai vir uma invasão. Nabucodonosor está vindo aí, se arrependa. Sabe o que o rei fez com a palavra de Deus? Picou. E aí você sabe a história, se não sabe vai aprender agora. Nabucodonosor invadiu, levou todo mundo. Uns mataram, e esses jovens aqui parece que foram a escolha de Nabucodonosor como estrategista, um estadista. E ele pode agora ter do Israel o seu melhor. Quero falar uma coisa para vocês. Vocês estão na melhor fase da vida. A melhor fase da vida. Porque é a fase que Deus está começando a construir em vocês um caráter. Você também está na sua melhor fase da vida, embora já não esteja nesse seleto grupo que está aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado, para ela acreditar. Você está na melhor fase da sua vida. Então não dê desculpa, amado. Aí a desculpa é, como eu não estou ali, eu estou aqui, eu tenho uma boa desculpa para dar. Agora, olha só a revelação que Deus me deu. E não entendam isso, amados, como sendo algo pessoal. Nós, às vezes, na situação de termos que agir, ou a gente tem uma atitude, a gente dá uma desculpa. Agora, olha o que diz Provérbios sobre isso. E é muito interessante. Leia comigo. O preguiçoso diz... Mais uma vez. E aí o que ele fala? Esse povo aqui, eu não sei, mas parece que dorme muito, é verdade ou não?
Dorme? Gosta de dormir? E a Bíblia está dizendo que o preguiçoso ele tem uma desculpa padrão. Tem um leão lá fora, um sujeito perigoso, esse tal de leão. Ele mata, esquarteja. E ele diz, eu não vou sair porque vou ser morto. Então, qual que é a dificuldade? É que algo futuro possa intervir na minha vida e destruir a minha vida. Então o preguiçoso diz, eu não vou sair. E é muito fácil, quando eu não quero fazer algo, achar uma desculpa, uma boa desculpa, uma desculpa dessas do tipo, tem um leão lá fora, porque na verdade eu não estou querendo fazer, e às vezes a vida da gente é assim, a gente passa por dificuldades ministeriais, a gente passa por dificuldades no casamento, a gente passa por dificuldades financeiras, eu estou falando alguma bobagem. Quando a gente passa por essas dificuldades, normalmente a solução para essas dificuldades, sabe qual é? Tem um leão lá fora. Aí ou eu tenho a atitude de enfrentar esse leão, e Deus quer te transformar num domador de leão, levante sua mão bem alta e diga, eu sou um domador de leão. É, amados, porque o diabo é um leão. Ou você domina ele, ou ele te domina, tá entendendo ou não? Sim, senhor? Sim. É um leão lá fora. O leão quer te dominar, quer te eliminar. Agora, tem um versículo que está falando sobre isso também, que está em Provérbios 26:16, corrija aí no seu boletim que saiu errado aí. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Presta atenção na palavra 7. 7 fala de ciclo. Ciclo fala de completude. Vai terminar um ciclo quando se diz que chegou 7 pessoas para fazer algo. Então, o preguiçoso é aquele que dá desculpa, que não tem atitude, ele vai passar pela ingerência, ele vai passar pela ministração de 7 homens. Isso significa, filhotinhos, que às vezes papai e mamãe vai tentar tirar você do casulo, vai tentar tirar você da preguiça e vai ser o homem sábio usado por Deus na sua vida. Isso significa, queridinho aí, que você está sentado, que às vezes Deus vai usar 7 pessoas para trabalhar com você. Diga 7. Pode ser pastor, chefe, mulher, filho, 7 pessoas para te tirar da esfera da desculpa, para colocar na esfera da atitude. Repita comigo, a atitude nos leva a altitudes. Mais uma vez, a atitude nos leva a altitudes. E Deus vai usar 7 pessoas. Quando essas pessoas completarem o seu ciclo, quando Deus falar assim, ok, eu não mando mais ninguém, vai começar o ciclo da circunstância. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você prefere o ciclo dos 7 sábios ou você prefere o ciclo das 7 circunstâncias? Por favor, nunca respondam circunstâncias. Elas são mais contundentes do que os homens sábios. Elas são mais impactantes e ela vai agir muito mais poderosamente, mas não tem problema não. Se for preciso, Deus vai usar isso com você. Agora, o ciclo da circunstância, ele pode ser considerado também o ciclo da tragédia, do caos. E muito do que você está vivendo agora é exatamente o fato de não ter ouvido 7 homens sábios. Você tem um homem sábio que fala com você? Você tem? Não, eu tenho Deus que fala comigo, amém. Mas você tem homens também que foram levantados por Deus, que tem um espírito de sabedoria. Repare o versículo base dessa mensagem de hoje. Daniel, leia para mim, por favor. Então, Daniel era um desses conselheiros de reis que tinha esses 7 espíritos de Deus, trazendo sabedoria ao seu povo, aos seus reis, ainda que sejam ímpios. E às vezes, diante desse quadro que a gente oscila entre estar sob a influência de homens sábios, homens de Deus, a cobertura espiritual, o discipulado, o vida com vida, aquilo que Deus estabeleceu para sermos dependentes uns dos outros, não somente de Deus, para vencer a independência, nós normalmente chegamos numa questão que é existencial, e essa questão eu quero que você leia comigo, está no quadradinho, com as dificuldades que temos, ou seja, com os casulos que temos. Como é que nós podemos voar? Não dá para voar com casulo, amados. Nós vamos ter que vencer essa fase. Não dá para voar em forma de lagarta, dá para andar. Mas não dá para voar em forma de ovo, então a gente vai ter que vencer esses casulos. E eu quero falar para você que casulo fala de limitação. Casulo é aquilo que você vai tentar fazer e não vai poder fazer. Por quê? Porque o casulo te limita. Repita, por favor, casulo me limita. Por um tempo. Por um tempo.
Quantos dão glória a Deus pelo tempo? A palavra limitação, ela vem do hebraico, que quer dizer ser impedido de inacessibilidade, dificuldade de acesso, impedir o acesso a, dificultar a execução. É tudo isso que eu estou vivendo aqui com essa minha mão. Eu sou bem teatral, então Deus falou assim, eu vou dar um exemplo bem prático para você, não é? Eu vou colocar um casulo de 3 semanas na sua mão, ela dificulta o acesso, eu perdi esse movimento. E a modernidade me fez ficar impactado, porque a mulher me perguntou, qual é a cor do casulo que você quer colocar? Eu falei, por favor, me fale aí o display. Ela falou, rosa. Eu falei, rosa não. Rosa, meu filho falou que rosa não fica bem para meninos. E as outras cores? Eu pensei em laranja. Laranja eu acho uma cor moderna. Eu sou um pastor moderno, tá entendendo? Viu? Eu sou da geração de vocês, jogo bola, ando de bicicleta. Tudo isso. Como bem. Vocês comem bem, não? Come? Parece frieira. Come e dorme, essa fase aqui. E sonha. Quantos de vocês querem ser jogador de futebol? Levanta a mão aí, por favor. 1, 2, 3, 4. Os outros não querem ser o quê? Não sei. Não sei, é uma boa profissão. Não sei. Qualquer outra coisa, menos jogador de futebol. Eu tenho um filho de 11 anos, vai fazer 12, ele também quer ser jogador de futebol. Quantos são pais de jogador de futebol? Levanta a mão aqui, tem um sonho de ser. Fique de pé, por favor. Eu quero falar com vocês, pais que têm... Vai lá, levanta aí. Mãe também. Deixa eu falar uma coisa para vocês, filhinhas. Eu descobri uma coisa muito interessante. Qual o time que vocês gostariam de jogar? PSG. Coringão. Nós vamos orar por isso com imposição de mão, né? Você? Arsenal. Manchester. O meu quer jogar no Barcelona. Eu tentei falar, filho, joga no Fluminense. Tem o Fred. Ele falou, pai, no Barcelona tem o Messi. Falei, então vai, joga no Barcelona. Aí eu pensei, o dízimo do Barcelona deve ser uma coisa interessante. Né? Todos vocês, pais que têm filhos jogadores de futebol, se os nossos filhos forem para esses times da Europa, nós vamos montar uma igreja lá. Amém? Nós estamos bem. Problema de dinheiro nós não vamos ter. Amém? Mas, nessa idade aqui, na juventude, tanto natural quanto na juventude espiritual, nós temos sonhos. A gente quer voar. Eles querem ser borboletas, águias, besouros. Eles querem alcançar lugares poderosos em Deus. E os sonhos realmente foram plantados no coração de Deus. Pode sentar. E na fase de vocês não é bom ficar de pé muito tempo, não. Senta logo. Alguns pais estão realizando os sonhos dos seus filhos. Eu não consegui ser, mas meu filho vai ser. E aí transfere o seu propósito para o menino. É um problema sério. Cada um tem o seu. Às vezes os meninos estão assistindo televisão e vê lá a grana, os carros dos jogadores de futebol, e eles abraçam o propósito deles. Sabe o que aconteceu com o Daniel? O Daniel não entrou nessa. Os sonhos de Deus a seu respeito, se for para ser jogador de futebol, vão se cumprir. Se não for, não vai se cumprir, não vai ter jeito. Você vai chegar lá no primeiro treino lá do PSG, vai quebrar a perna. Não é esse o propósito de Deus, não tem jeito, não vai andar. Entendeu, não? Eu fui muito radical no meu exemplo, eu vou melhorar. O técnico vai olhar para você e falar assim, o que você está fazendo aqui, meu filho? Vai para Babilônia Futebol Clube. Conhece o Babilônia Futebol Clube, amado? Conhece? Ou ele vai para o Arsenal, para o PSG, ou vocês vão para o Babilônia Futebol Clube. Daniel foi para lá, para o Babilônia Futebol Clube. E o coach, Nebuchadnezzar. You know what I mean, Nebuchadnezzar, man? You know? You know about Nebuchadnezzar? No? Não, Conhece não? Conhece? Nabucodonosor. Amados, esse é um padrão. José foi jogado num casulo. Jefté foi jogado no casulo. Qual era o casulo de José? Seus irmãos vendendo ele, jogando ele lá naquele poço. Dá para sair do poço? Não dá, casulo. Aí ele sai do poço, glória a Deus, vou voar. Não dá para voar ainda não. Vamos embora para a casa do Potifar. Aí a patifona lá, casulo nele de novo. Joga ele lá no casulo da masmorra. Ele fica lá, masmorrado, encausulado. Fica lá passando pelo tratamento de Deus até virar o De que eu estou falando? José, calma aí. José, aquele ser voante, né? Aquele ser maravilhoso que a gente conheceu. Mas repare a transformação de José do Egito
antes o José da casa do pai Jacó. Repare a transformação desse homem. O Jefté é a mesma coisa, que virou um juiz. Eu podia falar de tanta gente aqui. Eu vou dar um salto aqui, vou para o Novo Testamento, vou falar de Paulo. Paulo passou por uma transformação tão violenta que Deus transformou o nome dele também. A maioria dessas pessoas, Deus transforma o nome. Então, esses homens que fundaram igrejas, que realizaram projetos maravilhosos, José foi o segundo homem do Egito, Jefté foi um juiz, Paulo virou o apóstolo que escreveu um texto do Novo Testamento. Esses homens de Deus realizaram proezas, amém, amados? Eles romperam os seus limites, vocês podem perceber isso? Sim ou não? Eles tinham todas as desculpas para dar, para dizer assim, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu não vou chegar em nenhum lugar, porque as circunstâncias todas me dizem isso. As circunstâncias gritam muitas vezes com a gente. E aí esse grito muitas vezes nos fazem ser impedidos. Mas tem uma geração de homens, e isso está disposto lá em Hebreus no capítulo 11, que foram homens que de uma forma extraordinária romperam os seus limites e fizeram história na sua geração. Você é um desses. Amém, querido? Mas lá em The Field o amém é muito mais forte quando eu falo isso. É isso aí, receba com força, amado. Receba com força. Agora tem uma frase que a gente costuma dizer nesses momentos também. A gente fala isso com o coração, mas lá dentro da razão fala assim, não dá, Senhor. Se quiseres me usar, o Senhor precisa retirar antes esses casulos. Repita essa frase, por favor. Agora só você, vai lá. Repete, bota o versículo aqui que eles vão ler, por favor. Isso. Essa desculpa muitas vezes a gente vai falar. Eu sou ainda muito jovem. Eu ainda não tenho o green card. Eu ainda não tenho condição financeira. Eu ainda não tenho condição emocional para realizar isso. E a resposta de Deus para este momento, sabe qual é? Olha aí, 2 Coríntios 12, 9, leia comigo. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nos meus casulos, nas minhas dificuldades, nas minhas fraquezas, nos meus impedimentos, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nas dificuldades, nos impedimentos, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Leia comigo. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. É esse Deus maravilhoso que faz da sua fraqueza uma força. Que faz da sua loucura uma sabedoria, que faz da sua dificuldade um tremendo dom. Deus trabalha, o pastor Júlio costuma dizer isso, e eu gosto muito quando ele diz assim, Deus opera contrários por meio de... Ele já falou isso aqui? Não. Algumas vezes? Centenas de vezes? Então fale mais uma vez para eu acreditar. Deus faz dos loucos sábios. Ele faz dos últimos os primeiros. Então, muitas vezes, os casulos nos limitam, amados, é verdade. Mas lembre de algo maravilhoso. Deus é um Deus ilimitado. Ainda que você esteja dentro do casulo, Ele continua sendo seu Deus, amém? Ele continua sendo seu Deus aí nesse casulo. E Ele é um Deus ilimitado. Agora vou prestar aqui uma homenagem a Daniel falando dos seus casulos. Talvez você se identifique com eles. Primeiro, é que Daniel perdeu a sua família. Eu fiz você perder suas famílias momentaneamente. Você está numa situação aqui bem desconfortável, fala a verdade. Todo mundo olhando para você, vocês gostam disso? Não. Às vezes eles disseram não, não. Jovem nessa idade não gosta muito de exposição, está nascendo espinha, está mudando a voz. Ai, pai. Oi, tudo bem, pai? Os braços estão compridos, esbarram em tudo. Não é? É uma fase um tanto quanto, nasce uns penugem, aí eles não têm coragem de pedir o barbeador do pai, faz escondido, aí machuca o rosto, não é? Um lá em casa outro dia cortou a sobrancelha. Ele se empolgou. Que é isso, meu filho? Vocês foram tirados lá daquele povo, está entendendo não? Que às vezes não entende vocês, que às vezes faz vocês fazerem coisas que vocês não gostam de fazer, que muitas vezes faz coisas, vocês têm que fazer coisas que é constrangedor. Tem que estudar, por exemplo, um negócio muito chato, não é verdade? Tem que sair do Xbox, que coisa horrível. A mãe não entende vocês têm
toda uma vida para curtir, para fazer, e a mãe da gente não deixa vocês ficarem até 3 horas da manhã jogando Xbox, não deixa. Tem que fazer um negócio terrível. É homework. Horrível. Não é verdade? Agora eu estou muito amigo deles, viu, gente? Ó, eu entendo perfeitamente essa garotada aqui, porque pouco tempo atrás eu era aqui, estava nessa. A mente da gente não envelhece. Não envelhece. Tem uns que eu desconfio que continuam com 15 anos de idade, pelo carro que ele dirige, pela roupa. Esses jovens perderam a sua família, não sei se você passou por essa experiência, minha esposa perdeu o pai logo na gravidez. Então, isso provocou nela marcas. A minha sogra viveu essa dor. E Daniel foi retirado da sua família em plena adolescência e levado cativo, preso. Vocês estão nos Estados Unidos, um país maravilhoso, mas algumas pessoas viveram o drama de querer estar num lugar e não puderam estar nesse lugar. Agora, isso me empresta o entendimento de que o diabo, como na figura do Nabucodonosor, está doido para arrancar esses meninos de dentro da sua casa e levar para a Babilônia e fazer deles um fracassado. Está entendendo, igreja? O diabo está doido para pegar eles. Está com as garras todas em cima deles, as ferramentas todas em cima deles, os recursos tecnológicos todos em cima deles. Doido para arrancar esses meninos de lá, porque se conseguir, acabou, amados. Acabou. Agora eu dou glória a Deus porque o aborto não derrotou vocês. Amém? E nem você. Nenhuma doença, nenhuma mortalidade infantil te pegou. Vírus Zika, chikungunya, nada disso. Né? Paralisia infantil, barriga d'água, esquistossomose, nada disso te destruiu, amado. Você foi vencendo cada etapa. E agora eu quero falar com você. Você chegou aí bem nutrido, elegante. Fala para a pessoa que está frio, você está na roupa tão bonita. Está cheirando a naftalina, mas está bem. Você está bem. Faz tempo que você não faz tempo que você não usa esse casaco, não? Aí essa galera está com 15 anos, amados. E agora com 15 anos, tanto na vida natural quanto na vida espiritual, já é uma boa jornada. Você sabe uma coisa, queridos? O diabo queria matá-los logo cedo, não conseguiu. Você sabe quando é que Moisés foi salvo de uma tentativa de assassinato? Sabe quando é que o diabo tentou matar Moisés? Antes dos 2 anos de idade. E aí tem um negócio extraordinário nessa história, é que Deus escondeu Moisés da sua geração por um tempo. Colocou ele numa cestinha e repare aonde é que Deus foi esconder Moisés. Hein? No palácio de quem? De quem estava procurando por ele. Rapaz, Deus é bem-humorado demais, gente. É extraordinário um Deus que ri dos seus inimigos. Deus está rindo. Deus está rindo. Vai, tenta matar. Escondeu dentro do palácio. Glória a Deus. Merece uma salva de palmas desse Deus maravilhoso. Merece. Aí, querido. Lá vai Jesus. Olha o diabo querendo matar a nossa geração aí. Jesus tem quantos anos? Um bebê. O diabo está querendo matar de novo Jesus. Sabe onde é que Deus vai esconder Jesus? No Egito. De novo. De novo Deus escondeu o seu povo. Jovens, vocês estão escondidos debaixo das asas do soberano. Amém? O diabo não pode tocar em vocês. Vocês estão debaixo de cobertura, tem papai e mamãe que ora por você, tem uma igreja que te cobre. Mas Daniel foi levado, não teve jeito, foi arrancado por Nabucodonosor por desobediência. E Daniel 1:1 acompanha a leitura no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Depois, esse estado de sítio aqui foi tão cruel que as pessoas começaram a comer carne humana, até que Nabucodonosor invadisse e destruísse tudo. E aí depois ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Eu quero falar com vocês, amados, vocês são príncipes. Amém? Então levante sua mão e fale assim: eu sou um príncipe. O diabo vai dizer que você é um derrotado, um fracassado. Talvez ele diga para você que você não vai jogar no Arsenal, no PSG, mas você ainda é um príncipe, amém? Daniel era um príncipe, querido, da família real, da nobreza. Jovens,
sem defeito, físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eu acho que ele está falando da pessoa que está do seu lado. Ele fala para essa, estou falando de você. Jovem, sem defeito físico, de boa aparência, culto, inteligente. Aí você fala, eu sou tudo isso, mas eu não domino vários campos do conhecimento, não. Eu sou muito humilde. Se fossem capacitados para servir o palácio do rei, presta atenção aqui. Vocês lá teriam sido chamados? Maybe. Seriam? Jovens cultos? Vocês são inteligentes? É? Posso colocar o boletim de vocês aqui? Eu fiz eu pedi o boletim, os grades de vocês para publicar um de cada um aqui. Posso colocar? Pode? A plus, todo mundo? Todo mundo straight A? É straight A, todo mundo? A's e B's. A's e B's? A's e B's. C, sometimes C. D. No D. E. Foram convidados para estudar na universidade mais importante, Harvard, da Babilônia. O imperador, ele pessoalmente deu a matrícula, ia pagar a bolsa de estudos. Só que o vestibular é esse aqui. Tem que ser inteligente. Gente burra não serve nem para o diabo, gente. Lucas, você é inteligente. Meu Deus do céu, de boa aparência. Eles gostam da aparência que você nota pelo corte de cabelo. Sim ou não? Eles gostam. Eles gostam de estudar, né? São cultos, inteligentes. Esse era o vestibular. Para passar nessa universidade, tinha que ter essas características. E eu reparo que Daniel preencheu todas as características. Ele encaixou que nem uma luva. E o diabo, Nabucodonosor, ia se utilizar dessa condição de Daniel. E Daniel foi com mais 4 amigos. Hoje aqui vocês estão com muitos amigos, foi de propósito isso. Tinha Ananias, tinha Misael, tinha Azarias e tinha Daniel. 4 amigos. É melhor fazer as coisas com amigos do que sozinho, sim ou não? E ele então foi violentado. Eu fico pensando, se a gente tivesse passado por uma situação dessa, como é que a gente reagiria? Para pensar alguns segundos, porque a gente reclama por bem menos. Eu já li o livro de Daniel muitas vezes. Gente, eu não achei um pecado desse homem para contar para vocês. Estava doido para achar. Não tem. O sujeito tinha um espírito excelente. Quando era para reclamar, e se você estivesse lá, você reclamaria? Porque você reclama por muito pouco às vezes. Amados, a gente tem essa capacidade. E Daniel não é esse cara que reclama porque está passando uma dificuldade, não. E não é qualquer dificuldade, é uma dificuldade terrível. E outra coisa que aconteceu com ele era um fator limitante, ele teve que recomeçar várias vezes. Daniel, no capítulo 6, ele está agora durante o reinado de Dario, e foi até o reinado de Ciro, mas está faltando aí o Belsazar, e está faltando aí o Nabucodonosor. Ele passou por 4 reis. Isso significa que as 4 fases da metamorfose, Daniel venceu. Tem gente que morre no ovo, morre no nascedouro, morre ainda muito pequenininho. Tem gente que morre em forma de lagarta. Tem os inimigos naturais dessa fase. Tem gente que morre no casulo. Por isso que o casulo é fechado. E você vai ver fotos na internet de casulos com pedaço de pau, pedaço de pedra. O casulo é tão protegido dos seus inimigos naturais que ele às vezes tem essa forma. E a borboleta também tem os seus inimigos naturais. Daniel passou pelas 4 fases. Deus quer que você chegue até o final. Diga amém. E além disso, ele tinha inimigo por todos os lados. Às vezes a gente tem inimigos na escola. Gente que não quer o nosso bem. Às vezes a gente tem inimigo dentro da nossa casa. Pasme, dentro da nossa casa se levantam inimigos. Às vezes o inimigo é a sua esposa. Ah, pastor, é mesmo. Eu estou dormindo com o inimigo. Mas é só por um tempo, amém? Você se arrepende rápido? Quantos já foram inimigos da sua esposa e do seu marido aí momentaneamente e quiseram matá-lo só por alguns segundos? Depois, com o dom da ressuscitação, você ressuscitaria ele em forma de borboleta. Quantos já tiveram esse desejo de matar o marido só uma vez? Quantos não têm coragem de levantar a mão? Aleluia! É. Inimigo por todo lado, gente. Inimigo.
Jesus viveu com seus inimigos o tempo todo. Isso é bom. Isso ajuda a gente a criar resistência. Agora, vocês querem saber qual que é o segredo de Daniel? Quantos querem saber? Primeiro segredo básico é que ele não tomou a forma do mundo. Quando Daniel chegou lá, ele tinha a forma de Israel. Aí o rei chamou ele exatamente por ele ter essa forma. Por que o diabo não quer pegar os meninos que já estão no mundo, já estão vivendo lá? Porque ele já tem a forma, não existe nenhuma importância. Mas quando você repara que eles não tinham a forma do mundo, mas eles tinham a forma de Deus, amados. Eles tinham a forma de Deus. Eles foram criados com um templo maravilhoso, com os objetos sagrados de Israel. Eles sabiam a liturgia. Eles tinham a forma de Deus. E Daniel 1,8 vai falar sobre algo tremendo. Ele diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Gente do céu, vem cá, meus amados irmãos. Nabucodonosor tem comida e tem bebida. Às vezes está em forma de sonho, às vezes está em forma de droga. A bebida fala da droga, dessas coisas que fazem a gente perder a noção da realidade. Às vezes é alguma coisa em excesso. Pode ser qualquer coisa em excesso, fala da bebida. Fala da comida também, do Netflix. A gente ficar comendo muito Arrow, daqui a pouco você está dando flechada em todo mundo. Se você ficar assistindo muito Flash, daqui a pouco você é o The Flash. Tá entendendo? Vocês não estão entendendo nada que eu estou falando, sim ou não? Vocês estão entendendo? Sim? Vocês estão entendendo muito bem ou vocês querem que eu desenhe? Está entendendo? Não? Eu peguei um dia desses lá, meus filhos assistindo tanto flash, que já estava construindo arco e flecha até com um canudinho. Eles vão pegando a forma, gente. Eles vão pegando a forma. Nabucodonosor, ele não se importou muito de trazer meninos com a forma de Israel, porque ele ia trabalhar exatamente na transformação dos nossos filhos que foram consagrados em filhos rebeldes do inferno. E ele trabalha paulatinamente na transformação desses meninos santos, porque eles são santos, amém? Lindos. O diabo quer transformar vocês nesse filho desobediente, rebelde, aculturado, amoldado à Babilônia. E como eles são novinhos, e como às vezes nós somos novinhos no Evangelho, a gente não tem maturidade, nós também somos suscetíveis à comida e à bebida do rei. Mas Daniel, muito novo, na idade de vocês, agora, aqui, nesse momento, decidiu nunca comer a bebida e a comida da Babilônia. Nunca. É interessante olhar para eles, porque foi nessa idade. Tem gente que já está velha, gente, não consegue tomar uma decisão dessa. Sabe o que está sendo dito aqui com muita clareza? É preciso radicalizar nessa área. Radicalizar. Comida e bebida do mundo. Radical. Senão você vai perder o propósito de Deus, você vai estragar a sua vida. Radical. Você sabe o que é radical? É não deixar criar raízes e se transformar em um menino do mundo. Você tem um chamado de Deus para a sua geração. Estou falando com eles, mas estou falando com você também. Eu viro para cá, viro para lá, viro para cá, viro para lá, viro para cá, viro para lá. Não deixa de ser radical. Naquilo que a gente deve ser radical. Não deixe a raiz ser corrompida. Se corrompia a raiz, por isso que Jesus botou o machado na raiz. É para cortar qualquer fonte. Eu vou continuar lendo aqui, versículo 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Preste atenção, pais. Preste atenção, pastores. Preste atenção, cobertura espiritual. Não tenha medo de fazer o que Deus mandar você fazer. Não tenha medo de ninguém. Aqui estava sendo dito que iam pedir a cabeça dele, sabe quem? Nabucodonosor fazia isso com muita facilidade. Muita facilidade. Nabucodonosor mandava matar por qualquer motivo. Então, não tenha medo de perder o seu filho para o mundo.
Não tenha medo de perder o seu filho quando você o confrontar na questão da natureza que ele está se transformando. Você vai acompanhar a transformação do seu filho. Pais, você vai acompanhar a transformação do seu discípulo. Pastores, você vai acompanhar as transformações das suas ovelhas. Não tenha medo de ninguém quando o assunto for, continue trabalhando na transformação dessas pessoas. Eu conheço pais que têm medo dos seus filhos. Ele vê a mudança. Ele nota a estranheza. Ele percebe o egoísmo que às vezes se instala. Mas não fala nada. Por quê? Medo. Tem um leão lá fora. Preguiça. Não faça isso. Versículo 12. Disse Daniel: peça-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Presta atenção, amados. Quantos anos tem esse menino? Aproximadamente 15. Vamos botar no meio aí. 15 anos. Que atitude é essa? Como pode um jovem dessa idade tendo esse tipo de comportamento? O chefe do rei estava dizendo: não vou fazer, eu tenho medo. Aí ele fala: vamos fazer uma experiência. Que atitude é essa? E essa experiência com seus servos vai durar quantos dias? 10. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Amados, isso aqui é vegano. É whole food brabo. É quinoa, couve, quel. Delícia, minha esposa me alimenta com isso de vez em quando lá. Lá em The Field, no começo de janeiro, a gente faz um jejum de 21 dias nesse padrão aqui. Todo ano eu falo: oh, vai ser bênção. Amado, no terceiro dia eu estou de cama. Eu passo mal com esse jejum. Esse jejum é fortíssimo. Como eu sou pastor, eu tenho uma certa flexibilidade de horários. Então, eu consigo, quando eu estou muito ruim, e eu resolvi cortar o café. Olha, queridos do céu. Tive alucinação, parada cardíaca. E tudo isso. Mas eu vou até o final. Falei que não é café, eu decidi firmemente me abster da cafeína. Aí eu vi a Raquel tomando chá. Falei: isso não vale. Chá tem cafeína. E eu lá sofrendo, fazendo esse jejum de Daniel, desintoxicando por uma razão muito simples. A comida do rei era idólatra. Esse rei era pagão. E eles costumavam, nessa época, associar a alimentação a ritual sagrado. Então as comidas eram sagradas, na mesa haviam vários deuses. E quando Daniel viu aquela parafernália toda, isso me fez lembrar um rapaz que acordou de manhã, viu na sua sacada, não é, uma garrafa de vinho e flores. Aí ele escreveu: eu agradeço demais a sua gentileza pelo vinho e pelas flores, só não entendi a galinha e a farofa. Às vezes a gente... Às vezes a gente entra em momentos da nossa vida que são necessários fazer um jejum. Porque a gente vai ingerindo toxinas, vai ingerindo... Né? Fui ler, o Dr. Google me ensinou. 2 quilos de tinta por ano você consome. Isso fica dentro de você, misturado com fumaça. Então, de vez em quando, tem que fazer um jejum mesmo. E eu ouvi dizer, me falaram que a partir do dia 12, é verdade aqui? Vocês vão fazer o jejum de Daniel. Amém? Vão cortar café, vão ficar só com frutas e legumes. Amém? Quantos vão fazer? Quantos têm coragem? Fica de pé. Quero ver você. Agora, na empolgação, vai lá, junta mais uns 10 aí. Pode sentar. Eu vou instigar você, posso? Eu contei aqui, deu uns 50. Sabe quantos em The Field fizeram? Mais de 100. Mais de 100. Nós fizemos 3 reuniões às quintas-feiras. Na primeira reunião nossa, eu fui falar com eles assim: vem aqui na frente que nós vamos orar por aqueles que passaram lutas nessa semana, porque é uma batalha espiritual da mais terrível. Amado, o Espírito Santo desceu sobre nós de uma maneira tão poderosa. Nós ficamos vários minutos sob forte manifestação da glória de Deus, e as pessoas sendo tocadas, chorando, caindo. Tremendo é essa disciplina chamada jejum, se abster momentaneamente, se você mesmo se colocar num casulo para poder ter comunhão com Deus. Deus fala com você. E me visitou numa das madrugadas, logo na primeira. Estava lá tendo meu momento com Deus, de repente a glória de Deus entrou no meu quarto, comecei a chorar. Deus dizendo assim: eu estou com você nesse jejum. Eu vou honrar esse procedimento da igreja.
Isso fala de desejo, fala de sede do povo de Deus. E aonde meu povo clamar, eu estarei lá. Então pode ter certeza de uma coisa, quero profetizar sobre vocês e declarar. Vocês vão ver dias de muita glória aqui a partir do dia 2. De muita unção, manifestação, poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, sinais, anjos aqui voando para tudo quanto é lado, vai ser bênção. Aí ele fala, vou jejuar 10 dias. Depois me compara se eu não estou melhor. Depois que você jejuar, você vai ver se você não vai estar melhor. Pelo menos mais magro você vai estar elegante. Aquelas calças que você gosta, vão tudo entrar outra vez. Depois compare, ele falou, a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam, leia comigo, mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Há um paradigma que parece trocado. Parece que às vezes a gente olha para os jovens do mundo e parece que eles são mais felizes do que você, mais inteligentes, têm os melhores carros, ficam com as melhores garotas. Mas deixa eu falar para vocês, isso é uma mentira, isso é um engano. Quem tem realmente as melhores bebidas e comidas do reino se chama os filhos de Deus. Nunca deixe essa mudança, nunca deixe, nunca deixe. Você tem que ter o que tem de melhor à disposição da sua mesa. E aqui todo domingo o pastor vem aqui e prega para vocês um tremendo. Às vezes Deus usa outros irmãos, tremendo. Eu escuto as pregações. Agora, vamos comparar aqui, vamos fazer um negócio sério. Os nossos jovens estão parecendo com Daniel ou eles estão parecendo com os garotos do mundo? Com Daniel. Glória a Deus. Mas a rigor, a gente que anda aí pelo Brasil, pelos Estados Unidos, a juventude que se diz Christian. Está tão na moda dizer que é Christian. Christian, qualquer coisa é Christian. Tem até os que chamam Christian. Daniel 6,4, esse rapaz, ele entendeu que na mesa de Deus tem um melhor sustento. E eles disseram, não puderam achar nele, Daniel 6,4, falta alguma, pois ele era fiel, repare fiel, não era desonesto, nem negligente. Daniel não colava na escola, mas de jeito nenhum. Você entende a palavra colar? Tirem, entende? Ficar olhando para a prova dos outros. Entende isso, não? Entende, amados? Quando a gente trapaceia com o imposto de renda, quando a gente leva para casa objetos que não deveríamos levar, Daniel era fiel, ele era honesto. O mundo faz tanta proposta de desonestidade, o mundo faz tanta coisa que faz com que a gente seja negligente. São as armadilhas que a gente vive no dia a dia. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus. Foi o que disseram para Jesus, eles não tem o que fazer com ele, a não ser que a gente pegue ele na própria lei de Israel. Daniel é um tipo de Jesus, é um tipo de você, e essa coisa muitas vezes o diabo não consegue te pegar nessas falhas grosseiras, ele vai pegar naquilo que você prega. Romanos 12:1, queridos, tem uma clara indicação do que a juventude tem que fazer, do que nós temos que fazer. Leia comigo. Portanto, irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vir para a igreja às vezes é um sacrifício. Vamos falar a verdade. Às vezes você queria estar num campo de futebol, fala a verdade. Aqui os campos de futebol, amados, a descrição é, parece uma mesa de sinuca. Nunca vi nada igual no Brasil, uns campos sintéticos, com as borrachinhas pretas, você toca a bola, parece um tapete. É verdade, não? Parece uma mesa de sinuca aquele negócio. É bacana, não é? O pastor de vocês aqui, da Lei de Filho, joga bola. Então eu sei o que vocês gostam de fazer. Domingo de manhã, por exemplo, jogar bola seria extraordinário, sim ou não? Quando vocês vêm para cá, vocês fazem um sacrifício vivo. Eu sei que talvez o que mais vocês gostassem de fazer é estar jogando bola, ou tocando guitarra, não é? Mas quando vocês vêm aqui, vocês fazem um sacrifício vivo. Isso serve para você também. Tem gente que tem bar, gostaria de estar agora velejando. Tem gente que tem shopping, gostaria de estar fazendo um shopping, não é? Tem gente que tem um cabelo, que precisa alisar, gostaria de estar alisando o cabelo. Não é? Tem gente que tem uma bicicleta, gostaria de estar numa trilha agora. Tem gente que tem alguma coisa, gostaria de ir em casa, estar arrumando a garagem. Olha que programa maravilhoso.
É ruim, pastor. A última vez que eu entrei na garagem foi em 1942. Agora, para experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, tem que aprender a palavra sacrifício vivo. Que é exatamente ter a opção, a oportunidade de fazer algo bom, e o excelente, o melhor é estar aqui, fazendo o que Deus deseja que a gente faça. A segunda coisa que Daniel fazia, ele conhecia a vontade e os planos de Deus a seu respeito. Deus tem um propósito para você, repita, Deus tem um propósito para mim. Até o casulo é propósito de Deus para você. Para te conduzir esse propósito, amados, ele vai se utilizar de 4 coisas. Olha só, de novo o processo, presta atenção. Bico. Quem chegou na América teve que fazer um bico. Levanta a mão, deixa eu ver você. Você continua fazendo bico, não? Só quando a minha esposa briga comigo. Entregou o jornal, lavou o prato, né? Lutou capoeira, chegava na casa, vem cá poeira. Não é? Limpou casa, cuidou de velhinho, me ajuda aí. Né? Limpou a piscina, cortou grama. Ei, te lembra disso? Não era o seu propósito. Diga aleluia. Aí você arrumou um trabalho. Quantos tem um trabalho hoje na América? Levanta a mão. Repare, trabalho não é propósito. Ele faz parte do propósito. Se você passar muito tempo trabalhando naquela profissão que você está, normalmente você acaba se tornando uma pessoa de sucesso nesse trabalho, e aí você vai ter um emprego, e esse emprego fala da sua vocação. Vocação ainda não é propósito. Você começa como dentista, vou usar o exemplo da minha dentista, não é? Ela começou dentista sem experiência, passou anos, e hoje ela é uma dentista vocacionada. Quantos conhecem a doutora Tânia? Vocacionada, a doutora Tânia é vocacionada. Mas ser dentista não é o propósito dela. Mas Deus usa essa profissão. Depois de muito tempo trabalhando no emprego, você vai ser um profissional. Ainda não é o propósito, mas você já não está no ovo. Né? Lá quando você limpava a piscina, cortava a grama, isso era ovo, amado. Era um casulo dos mais terríveis. Depois você arrumou um emprego, depois você tem uma profissão. Presta atenção agora onde a borboleta nasce. Quando eu pego toda a experiência que eu adquiri nessas 3 fases e vou com ela, sem desprezar o que você aprendeu até agora. Propósito é a soma dessas 3 coisas que você viveu até agora. Quantos estão recebendo? Está bebendo aí? Está recebendo? Amém? O problema é que gostamos de assumir o controle da nossa vida, amados. Quando a gente está na profissão ganhando bem, Deus fala, agora vamos falar de propósito? Não, eu estou muito bem na minha profissão. Eu não abro mão da minha profissão. Vamos falar de propósito? Não, eu estou muito bem no meu emprego, no meu trabalho. Tem gente que fala assim, não, estou bem de bico. O bico está bom, ganho aqui uns 1.000 por semana. Tem bicos que pagam bem, lá em Defeito tem uns desses. Mas não vão para lá, pelo amor de Deus. Fiquem aqui, ganhando os $1.000 que vocês ganham por semana aqui nesse lugar, amém? Quantos querem ganhar $1.000 por semana aí? Fala, o resto já ganha, né? Igreja abençoada. Leia Jeremias 29, 11 para você lembrar o que Deus tem a seu respeito, amados. Porque sou eu que conheço. Amados, quando a gente não assume os planos de Deus como sendo os nossos planos, a gente passa por dificuldade. O casulo passa a ser fora do propósito. Mas quando a gente entende que o casulo é plano de Deus, a gente passa pelo casulo com mais tranquilidade, entendendo que aquilo é propósito de Deus. E aí a gente tem uma motivação para passar por isso. Eu, quando passo por um casulo, e esse da mão, por exemplo, me ensina que minha mão vai sair melhor disso aqui. Quantos dizem amém? Agora, quando eu não entendo isso, eu vou ter que usar outro subterfúgio para me motivar. Eu posso estar de olho no prêmio, eu posso estar de olho no salário, eu posso estar de olho na satisfação momentânea. Mas nada disso era motivador para Daniel. Daniel não estava muito interessado nessas coisas de motivadores fracos e passageiros. A motivação de Daniel era Deus. Desde que ele chegou lá naquele lugar, ele tinha como foco cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então nenhum dos reis nunca conseguiu tirar Daniel desse propósito. Eles tentavam enclausular Daniel e Daniel continuava firme no seu propósito. Isso me ensina você. Toda vez que você passar por um casulo, aí vem um divisor de águas, uma tentação. Desista do que você está fazendo, mas é o contrário. Não queira ter a motivação que não seja, eu tenho um propósito de Deus para alcançar.
Daniel 5,17 diz assim: então Daniel respondeu ao rei. Agora Daniel vai tirar onda, viu, amado? Pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Colossenses fala assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Deixa eu falar para quem você trabalha, filho. Na prática, isso não acontece facilmente. Eu falo aqui, você entende bem, dá glória a Deus, aleluia. Amanhã, quando você for trabalhar, Deus não é mais seu chefe. Seu chefe é o seu Deus. E você fala, esse chefe não é de Deus, ele é do diabo, para falar um negócio desse. E você esquece que Deus está usando esse chefe para gerar um casulo para você. Para tratar o seu caráter. Quando ele grita com você, quando ele te humilha, é um casulo. Né? E às vezes você chega em casa, tem outro chefe, chama marido. E aí a sua vida inteira é passar por chefes, e aí você fica cansada. Repare numa coisa, cada situação dessa, Deus permite com um propósito, te transformar mais parecida com Jesus. E você está se tornando nisso. Repare como uma pessoa vai dizer agora para o seu lado assim, a pessoa que vai estar do seu lado vai dizer assim, você está mais parecido com Jesus, mas falta um pouco. Você está muito mais parecida com Jesus, então suporta o casulo aí, amado. Quando eu vejo alguém esperneando, esperneando, tentando sair do casulo. Aí ele fala, eu estou cansado, eu vou desistir. Desistir não, amado. Você está ficando com forma de besouro, homem, borboleta, mulher. Você vai sair desse lugar já sabendo que Deus tem uma recompensa. Aí agora sim, vamos falar de recompensa. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Se você receber a promoção do homem, se você receber a recompensa do homem, Deus não vai te dar dele. Então receba de Deus, que é Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quarta coisa, ele servia com excelência. Tudo que Daniel fazia, ele fazia bem. Daniel ia jogar bola, jogava bem. Daniel ia fazer homework, fazia bem. Ele não copiava o homework quando chegava na escola. Tudo que Daniel fazia, ele fazia bem. Se ele fosse orar, ele orava bem. Se ele fosse jejuar, ele jejuava bem. Já várias vezes que jejuei no meio do jejum. Quando você tiver esse ímpeto, vocês vão passar por 21 dias de jejum, amados. Faça bem. Faça aquilo que Deus planejou para a sua vida. Peça a Deus. Não pegue nenhum exemplo de ninguém, não. Peça a Deus para te dizer o que vai ser jejuar. Eu escutei a pastora Rosana pregando e ela disse, jejum de palavras. Para alguns aqui, esse jejum é pior do que 21 dias com água. Mas vai fazer um efeito maravilhoso. Amém, amados? Daniel 5,12. Porquanto se achou nesse homem um espírito excelente. Daniel 6,16. Então o rei deu ordem e eles trouxeram a Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus a quem você serve continuamente, perseverantemente, o livre. Amados, quantos aqui trabalham em algum ministério da igreja? Levanta a mão. Glória a Deus, uma igreja que serve. Mas, você vai ver em algumas igrejas um índice devastador. 20% da igreja serve, 80% não faz nada. Em muitas igrejas esse é o índice. Agora eu vou falar uma coisa para você. Quem não serve, quem não se engaja, quem não trabalha em participação, em parceria, ela acaba morrendo. É o enxerto que Jesus faz em você dentro da igreja. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, exemplo para dar para vocês. Quando o José começou com essa história de interpretar sonho, ele foi preso com duas pessoas, um padeiro e um copeiro. Você lembra o sonho do padeiro ou não? Você lembra o sonho do copeiro? Eu vou falar do sonho do copeiro primeiro. O sonho do copeiro é que ele via uma videira com 3 ramos e ele estava do lado do faraó, sabe fazendo o quê? Servindo. E sabe o que ele faz? Ele espreme as uvas no copo do faraó. Ele está servindo. Amém? Aí, Daniel, isso que te digo, meu servo. A interpretação desse sonho. Daqui a 3 dias você vai voltar para servir. Servir o faraó. Aí o padeiro, invejoso. Eu também tenho um sonho. Então tá, fala o seu sonho. Você lembra do sonho do padeiro, não? Lembra não, né? Lembra nada? Na verdade, lembra não. Ele sonhou que tinha 3 cestas na cabeça dele. Estava com o som da Carmen Miranda. 3 cestas na cabeça, cheia de pão. E as aves vinham e comiam o pão, sem ele fazer nada.
Aí Daniel de novo com espírito de excelência, interpretação de sonho, daqui a 3 dias. Daniel, José, isso, é para ver se você está prestando atenção. José fala para ele, isso que te digo, meu servo, daqui a 3 dias você não serve para nada. Você vai morrer. E 3 dias depois ele morreu. Então, aprenda comigo, quem não serve, morre. Porque essas aves é o diabo roubando aquilo que Deus te deu para suprimento, para você entregar no lugar de alguém. Se você fugir desse propósito, querido, você já morreu espiritualmente. E para terminar essa história aqui, ele tinha uma vida com o tempo todo de jejum e oração. Ele passou 3 anos nessa dieta. Depois você sabe que ele tinha uma história de orar 3 vezes por dia. Olha Daniel 6,10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali ele fez o quê? Fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava agradecendo o seu Deus. Eu assisti com a minha família aquele filme War Room, que é um filme sobre oração e é impactante. Quem não assistiu, assista. Amém? É tremendo. Meu filho de 7 anos, amado, quando acabou o filme, o Zion foi lá na garagem, pegou 2 papéis, deste tamanho, pegou num permanente marker. Zion, vem cá, vem aqui. Vem cá, Zion, vou mostrar o tamanho desse ser. Vem cá, vem aqui no papai. Então vou te pegar. Aqui, ó. Mas vamos lá conhecer esse povo aqui. Vem aqui rapidinho. Vem cá. Este carinha aqui, ó. Aí olha pro povo aí, ó. Pega ele aqui, meu bebê, gente, meu bebezinho. Eu gosto só do pescoço do papai. Essa figura aqui, gente, foi lá na garagem, pegou 2 papéis enormes e escreveu um versículo. Escreveu um versículo desse tamanho, enorme, e botou lá a lista de pedido dele. Foi lá no quarto, na porta do quarto dele, e pregou a sua lista de oração. Quando a gente viu, os nossos olhos encheram d'água. Porque é um Daniel em formação, que já transformou o seu quarto com tão pouca capacidade de entendimento, mas já fez do seu quarto o quartinho dele de oração. Tem os seus pedidos, e muito engraçados os pedidos. Ele quer ser bom, ele quer obedecer o papai e a mamãe. E eu percebo que está vivendo dentro dessa atmosfera faz com que os nossos filhos sejam transformados nos Daniéis da nossa geração, que o diabo não pode roubar. O diabo não pode roubar. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Vamos ficar de pé? Primeira coisa que eu quero falar de aplicação prática e concluir essa mensagem com você em pé e já ouvindo. Com alguém já fazendo um som. Creia que Deus tem um propósito para você. Repita isso, por favor. Deus tem um propósito para mim. Ainda que seja te matricular na escola da Babilônia, te propor muitas vezes os manjares do rei. Você só vai conseguir vencer as tentações se você crer que Deus tem um propósito para você. Essa história não começou em você e não vai terminar em você, mas você tem um papel muito importante dentro dela. Deus te chama para fazer diferença nessa geração, amém, irmãos? Para você servir, para você profetizar, para você declarar. Nós temos um chamado de ser reis e sacerdotes nas nações. E eu aprendi uma coisa: rei ele decreta, rei ele declara. A palavra do rei não pode voltar. E quando Deus nos chama de reis e sacerdotes, Ele está dizendo assim: eu te dou a capacidade de declarar, de governar sobre a terra. Isso já estava desde Adão. Então você precisa crer que Deus tem esse propósito na sua vida. Agora, o que às vezes distrai a profecia? O que estraga a palavra de Deus? É quando você faz uma constatação real, mas negativa. O que Daniel podia fazer e ele não fez? Ele falava assim: eu sou um desgraçado mesmo, porque eu sou tirado da mão dos meus pais, tão pequeno, e essa realidade não vai me permitir ser desenvolvido, a não ser que eu faça uma aliança com isso aqui que está sendo proposto. Mas ele não fez isso. Ele se manteve firme no seu propósito. Por isso eu quero dar um conselho bem prático para você. E você que mora com alguém, você vai ajudar nesse conselho prático.
Porque o evangelho é prático, amados. Não adianta nada você achar a pregação legal se você não pegar algo para começar a praticar a partir de agora. Eu quero falar algo para você muito importante. Nunca mais faça atestados de realidade. Do tipo assim, eu apliquei, mas não deu certo. Não vai dar certo, falta elementos. Eu tô com esse dinheiro aqui. Se eu for lá, o cara não vai financiar o carro para mim. Eu não tenho down payment, por isso eu nem vou tentar, porque eu não vou conseguir. Nunca mais faça isso. Por quê? Porque quando você faz isso, você anulou o sonho, você anulou a palavra profética, você anulou aquilo que você mesmo declarou. É uma força que vai e uma força que vem. E essa força que vai, quando as forças são opostas e iguais, sabe o que acontece? Anula o efeito. E eu às vezes me pego sendo realista. Eu falo, Deus, não vai dar para comprar o templo. Ele falou assim, mas eu já falei que dá. Então, se alinha a minha palavra. Ainda que a circunstância diga não, agora vai. E Deus vai abrindo as portas, vai colocando a gente sentando com banqueiros, e vai conduzindo a coisa. E as ofertas começam a acontecer. Tudo pelo poder do propósito e da palavra que eu declaro. Nunca mais diga nada para anular aquilo que você deseja fazer. Nunca mais. Você não vai perceber, porque quando você fala, você não percebe. Mas sabe quem percebe? Sabe quem percebe? A pessoa que está do seu lado. E aí você tem um compromisso comigo nessa manhã, amém? De dizer assim, ei, essa palavra anula outra. Retira essa palavra agora. Aprenda a retirar palavras lançadas, amém? Outra coisa que você vai fazer: para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Ao invés de dar desculpa, tenha atitude. Atitude. Por quê? Porque situações, pessoas, lugares vão dizer para você, não vai dar certo. E você vai dizer, eu escolhi dar certo. Eu escolhi agir. Eu escolhi tentar. E eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Não espere que as circunstâncias melhorem para você fazer. Pare de dizer quando as coisas acalmarem. Pare de dizer quando tiver tudo melhor. Eu vou fazer, eu vou dizimar, eu vou entrar no grupo. Daqui a pouco eu entro. Não, 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 não. Você tem que entrar agora. Agora. É hoje e é já. Não pode ser nem daqui a pouco depois do almoço. Tem que ser nesse exato momento. Se você quer um som de Daniel na sua vida, não dá para postergar um segundo. É exatamente agora, right now, que você tem que decidir que a unção de Deus vai vir sobre a sua vida e vai te capacitar a fazer coisas extraordinárias nessa geração. Você foi chamado para estar nesse lugar nessa manhã, para receber a unção que estava sobre Daniel. Amém? Por isso, cuidado com as oferendas. Cuidado com os propósitos dos outros. É agora. É num dia desses que eu vou fazer. Não fale isso. É agora. Quando você diz, eu vou fazer quando eu sair daqui, você não vai fazer. Você só vai fazer se você fizer agora. Amém? Eclesiastes 11 diz assim, quem fica observando o tempo jamais planta. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então diga assim, eu tenho que parar de olhar para as nuvens. Fala para a pessoa que está do seu lado, para de olhar para as nuvens, amado. Olhar para as nuvens são sonhos fora da sua realidade, fora do seu propósito, fora daquilo que Deus quer fazer para a sua vida. Amém? Repita essa oração comigo. Repita essa oração comigo. Deixa só o violão agora comigo. Deus, eu entendi que tem algo grandioso acontecendo ao longo dos anos. Eu sei que não começou em mim e não terminará em mim, mas eu sei também que tenho sido escolhido por Ti para ser o Seu cooperador e fazer a minha parte nessa geração. Ajude-me a vencer os meus casulos, os meus limites, e a partir de agora eu já começo a minha transformação até a imagem de Cristo. Por isso é que foi dito, repita por favor, por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua vida,
sobre os teus negócios, sobre as suas finanças, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre tudo que você colocar nas suas mãos, aonde você colocar a planta dos seus pés, vai resplandecer, vai fluir, vai acontecer. Agora levante sua mão bem alto, jovens, desçam ali, eu quero orar por vocês. Desçam ali, ó, ali. E as famílias desses jovens, corram para cá, eu quero estar com vocês também. Se você é pai, mãe de um menino desse, venha para cá e abrace ele aqui. Quero fazer um ato profético com essa geração. Nós não trabalhamos na dimensão de uma nova geração. Nós queremos essa aqui agora, começando a acontecer. Tem uma unção de Daniel na vida deles. Abraço, dá um abraço para esse menino aí. É um ato profético, amado. É um ato profético. Levante sua mão, comece a clamar aqui por esse momento, por favor. Senhor, eu declaro e decreto que a unção que estava sobre esse jovem Daniel, que era uma unção descomunal, era uma unção para gerações, era uma unção, Senhor, para nações, era uma unção que fez com que aquele menino fosse padrão para a minha geração, padrão para todas as gerações daqui na frente. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que essa unção que Daniel teve esteja nesse momento sendo despejada sobre a vida desses jovens. Encha com a unção de Daniel. Enche 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 com a unção de Daniel. Enche. Mais. A unção que estava sobre Daniel seja liberada para ser um expoente na sua geração. A unção que estava sobre Daniel de vencer, Senhor, todas as tentações do mundo, tudo aquilo que o diabo quer plantar no seu coração. Eu quero te pedir agora, Deus, faz uma obra na vida desses jovens. Faz uma obra da vida desses jovens. Que eles foram chamados desse lugar, não foi à toa não. Só queria fazer uma marca na vida desses meninos hoje. Faz uma marca profunda, Senhor. Faz uma marca profunda, Senhor, na vida desses jovens. Faz uma marca, Senhor, profunda na vida desses jovens. Faz uma marca profunda na vida desses jovens. Agora, nesse momento que essa unção foi liberada aqui nesse lugar, nós estamos prontos para ser ministrados pelo Senhor, amém? Aqueles que desejam receber essa unção de Daniel hoje na sua vida, que é uma unção de cumprir propósito. Eu não vou deslocar você. Eu sei que vai vir uma multidão aqui para frente, mas presta atenção onde você estiver mesmo. Aonde você estiver, o Espírito quer tocar você aí. O Espírito quer tocar você aí. Levante sua mão onde você está. Comece a declarar isso na sua vida. Deus, eu decido agora, Senhor, a fazer uma aliança, a não me contaminar, a ter compromisso com quem tem compromisso, a me aliançar com aqueles homens e aquelas mulheres que têm a ver com Deus. Eu não quero ser um preguiçoso que diz, por desculpa, tem um leão lá fora. Eu quero ser o contrário, aquele que é diligente, aquele que persevera, aquele que tem um compromisso, um chamado com Deus para fazer diferença na sua geração. Deus, nós temos aqui uma igreja sedenta pela tua unção, pelo teu chamado, pelo teu propósito. E eu te peço no nome de Jesus, começa a mover esse lugar. Começa a mover nesse 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 lugar. Começa, Espírito Santo, a mover-se nesse lugar. Começa a receber, igreja. Começa a receber, igreja. Começa a receber, igreja. Recebe. Oh! Tem uma parte aqui que é o sopro do Espírito Santo. E Deus quer renovar você hoje e quer te dar uma unção nova. Essa unção de Daniel sobrenatural. Receba agora. Levante suas mãos. Renovo. Oh, renova, Deus, renova, Mateus. Sei onde ele vem andar. Deus não te chamou para o mundo, meu filho. Deus não te chamou para o mundo.
Você tem um chamado para essa geração antes sobre ele. Ei, astorou quando chotorolou macanda mamamá. Che. A unção de Daniel está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. Receba. Serere baixando lá vaca. Adore Espírito Santo, que faz uma geração de Daniel nesse lugar. Ha! She! Do! Tento chite socorro babababá. Que orosho! Aleluia! Ei, atasta cantando dentro do soro. Ei, a chuva babababá. Cheio. Não mais cansaço. Vem cá, Rachel. Vem cá. Levanta suas mãos. Recebe. Adora. Recebe mais. Aleluia. Recebe. Agora. Aí vai. Aí está. Mais. Sustenta lá. Ai. Adore. Levante sua mão e declare: é santo aquele que te chama. É santo.